Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou professor, eu sou coach, sou empresário e estou gravando esse vídeo aqui para trazer uma dica muito bacana, tá? Muito bacana. Há muito tempo eu venho estudando, estou estudando, fazendo alguns treinamentos, alguns cursos e a gente começa a perceber algumas coisas que nós, no decorrer do tempo, vamos perdendo no caminho, tá? E o nome desse vídeo vai ser engraçado, tá? O nome do vídeo vai ser Seja Ridículo, tá? Seja ridículo, isso mesmo. Você vai falar, mas Rafael, o que é ser ridículo? Bom, você vai entender. Se você se fez esse questionamento, é porque você já está perdendo isso, ou já perdeu isso. O que acontece na nossa vida? Nós somos educados num padrão, de uma forma que a gente vai tendo que ser muito sério sempre. Nós sempre temos que ser sério, né? Você não pode falar determinadas coisas, você tem que cumprir a agenda politicamente correta, porque senão as pessoas vão te criticar por isso, por aquilo. Então você tem que cumprir uma determinada etiqueta. E o que faz isso dentro da nossa cabeça? Essa etiqueta, ela vai nos limitando a criar. E a criação, para você criar coisas novas, você precisa ser ridículo, você precisa ser infantil muitas vezes. Você pode perguntar assim, mas Rafael, realmente vai fazer jus o nome ridículo do vídeo. Mas você já começou a observar as crianças? Se você tem filho, observe os teus filhos. Como eles fazem coisas simples e com uma criatividade enorme. Porque eles não estão ligados com o que se vai ficar bonito, se não vai, se as pessoas vão gostar, se não vão. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com criar. E o que nós fazemos com os nossos filhos? A gente vai imprensando eles, vai moldando eles de uma forma que eles param de criar. Chega um determinado ponto da vida que eles vão parar de criar, porque a gente vai impondo isso para eles. Ai, porque isso é feio, ai, porque isso não pode, ai, porque não sei o quê. Então, assim, a criação dos nossos filhos precisa ser um pouco mais aberta. E nós deixar que a imaginação flua. E por que eu estou falando no vídeo que ele vai ser um vídeo falar do ridículo? Eu creio que a grande parte, minha esposa ficou doida o dia que eu falei isso com ela. Mas a grande parte das pessoas, elas têm alguns pensamentos. E olha só, caiu no meu fone aqui. E os pensamentos, muitas vezes são pensamentos ruins, tá? Que vem aquela voz na nossa cabeça e é um pensamento ruim. E o que traz esse pensamento muitas vezes para a gente? Eu sempre que passei por uma ponte, passava de carro por uma ponte, ou estava até essa história que eu contei para minha esposa, eu sempre pensava assim, nossa, mas se eu passando por algum lugar, um lugar deserto, distante, e se eu deixasse a pessoa que está aqui comigo, deixasse ela ir e fugisse dela? Uma vez me passou isso na cabeça em relação ao meu filho. Você pode pensar, mas esse cara é um psicopata, foi o que a minha esposa me chamou, ele é um psicopata. Não, todo mundo tem esse tipo de pensamento, ou está passando por uma ponte e fala assim, cara, o que acontece se eu jogar alguma coisa daqui de cima? Ou se eu me jogar daqui de cima, o que acontece? Todo mundo passa por isso, e não é porque você é suicida, ou porque você tem, não é por causa disso não. Pensamentos ruins todo mundo tem, e muitas vezes esses pensamentos acabam nos limitando, tá? Então você... pensa comigo agora. Você tem problema de andar no escuro, andar à noite? Aí você vai pensar, não tenho, eu não tenho medo. Tem gente que tem medo, ótimo, não tem problema não, tá tudo certo. Mas você tem medo de andar à noite por um cemitério? Então a pessoa vai falar, não, eu tenho medo. Mas por que você tem medo de andar à noite no cemitério? De lá não vai levantar ninguém não, tá? Ou caminhar à noite no meio de uma floresta, você tem medo? E aí você pode me responder, não tenho medo, ótimo, mas a grande maioria vai responder, não, eu tenho, porque pode sair pode um bicho me atacar, pode ter uma cobra, pode ter sei lá o que, uma onça, né, e o bicho me atacar. Quem que disse isso para você? Quem que disse que tem uma onça lá? Quem que disse que tem uma cobra lá?
É a tua cabeça que está criando isso. Então esses medos é normal de nós termos. Então todo mundo tem acaba desenvolvendo esses medos. E isso vai se fortalecendo muitas vezes, que viram crenças. E falar a questão do cemitério, né? O cara, porque vai levantar, pode ter um espírito lá e não sei o que. Cara, tenha medo dos vivos, não dos mortos, tá? Lá é um lugar de respeito, um lugar de descanso, um lugar que é para finalizar o nosso corpo, tá? E a nossa alma, com certeza, ela não vai ficar ali, ela vai estar em outro lugar muito melhor, né? Então, a ideia de falar isso, de que você ser ridículo, é justamente para quando surgir esses pensamentos, e aí eu vou te contar a minha história, surgir esses pensamentos, é para que você ridicularize eles, para que eles parem de te atrapalhar. E é importante fazer isso, porque tem pessoas que têm muito pensamento ruim, tá? O cara está numa maré de azar, né? As coisas acontecendo, coisas ruins para ele, o time perdeu, não sei o que, no emprego não está muito legal, no trabalho tem algumas coisas que não estão dando certo. E aí o pensamento ruim ele começa a vir te incomodar. O que você faz? Começa a ridicularizar esse pensamento. Então quando aconteceu isso, e eu até contei para minha esposa, e aí eu falei assim, não, amor, mas o que eu faço? Quando vem esse tipo de pensamento, eu sempre exagero. Eu começo a exagerar no pensamento. Então eu começo a piorar muito ele, mas aí consciente eu começo a piorar muito o pensamento. Então, quando eu falei assim, nossa, o que aconteceria se eu deixasse o meu filho aqui? Eu jamais abandonaria meu filho. Eu tenho, né, meus filhos, eu morro por eles, com certeza, eu morro pela minha família, né? Mas esse pensamento vinha para mim. E quando eu levei esse pensamento, eu disse, não, tá certo, eu tenho que deixar ele aqui, só que não só deixar aqui, eu tenho que deixar ele morto aqui, né? Ou deixar ele aqui picadinho, todo picadinho. Tá? E não, eu tenho que deixar aqui, vir uma máquina, uma coletadeira, que era uma lavoura de algodão, e colher ele no meio, tá? Para que isso? A minha cabeça começou assim, não, você tá doido? Eu ia te pregar uma peça e você tá maluco? Olha o que você tá falando. Você pode achar que é ridículo isso, tá? Ter esse tipo de pensamento, mas as pessoas têm, e a grande parte das pessoas tem. Eu trabalho com coach e sei o quanto as pessoas são prejudicadas por pensamentos ruins. Só que quando esse pensamento ruim, no meu caso, vinha, eu ridicularizava ele. Eu esculhambo mesmo, tá? E eu começo a esculhambar com muita força. Olha, é assim, cada vez pior. Até que chegou um ponto que o meu cérebro fala, não, peraí, você tá maluco? Eu ia te esculhambar e você me esculhambou. E desaparece. Se você começar a fazer isso, existe uma técnica no coach que a gente também faz isso para eliminar essa voz que fica perturbando na tua cabeça, né? A gente tem uma técnica bem bacana de fazer com elástico. E você começa a eliminar essa voz. Então muitas vezes você pode pensar que não, mas ela não me atrapalha. Não, ela atrapalha sim. E essa voz negativa ela vai se fortalecendo se você deixar ela ficar batendo. Ela fica batendo, vai te prejudicando cada vez mais. Então assim, quando o pensamento ruim surgir para você, ridicularize ele. Esculhamba mesmo, tá? E não se preocupe assim, achar que você tem algum problema, que é um psicopata ou qualquer coisa assim, não. Isso é normal. Em algum momento da vida, a tua cabeça começou a criar algumas coisas para te proteger, porém ela te atrapalha. Então isso é importante, fazer essa ridicularização. E você pode estar pensando assim, cara, esse cara é maluco, tá? É tão maluco que toda vez que eu tenho, todo cliente que eu faço isso, ele chega a olhar para o lado achando que tem alguém que está falando com ele, tá? Os meus clientes nos processos de coaching sabem como que é isso, e eu cutuco mesmo essa voz para que ela se destaque, para que a partir daí você consiga eliminar ela. E essa voz que vem te falar isso, ela pode muitas vezes te prejudicar, tá? E te levar sim para algumas coisas muito piores. Então assim, não deixe que uma voz sem noção nenhuma te atrapalhe a sua vida. Então ridicularize ela, tá? Esculhamba mesmo, e com certeza ela vai ver que assim, não, aqui não adianta, que eu não vou pregar peça nenhuma. O Rafael tem a cabeça já muito mais formada, e aqui não adianta mais eu chegar, porque ele já está
já está com a cabeça pronta, tá? E assim você vai fortalecendo a sua cabeça, fortalecendo a sua mente. E o que é de negativo você começa a tirar. E aí substitua o pensamento ruim pelo pensamento positivo, tá? Importante. Então assim, ridicularizar, e importante também pensar de forma positiva. Legal? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, dá o seu like. Se não gostou, dá o seu dislike também, tá? Você tem todo o direito, faça isso, não tem problema não. Nós estamos aí abertos a críticas e sugestões. Comente o que você tem, se você já ouviu isso, se já aconteceu, conta aqui para nós. Às vezes surgem histórias bem engraçadas aí. Legal? Um grande abraço e compartilha também. Te vejo no próximo vídeo.